Mês da Família 2020. Famílias Fortes. Igreja Forte. Bom dia, irmãos! Estamos encerrando hoje o mês da família. Louvamos a Deus pelas bênçãos recebidas. Famílias Fortes, Igreja Forte. Hoje vamos ter a participação da nossa família. Estaremos recebendo os nossos filhos, que são pastores. Teremos a participação do pastor Luciano Pereira, nosso filho mais velho, da comunidade do Rei, em São Gonçalo. E também estaremos recebendo o pastor Almir Pereira, nosso pastor da Primeira Igreja Batista em Fazendinha. E também o pastor Lucinei Pereira, que é o nosso filho mais novo. E ele também trabalha na música, lá na Missão Betesda, em São Gonçalo. Vamos estar em oração e seremos abençoados esta manhã. Amém.
feliz de estar aqui com vocês, poder compartilhar essa palavra. A gente está no mês da família, né? A Igreja Batista, tradicionalmente, no mês de maio, comemora a família e celebra a família e traz palavras sobre a família. E a gente quer compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem falado com a gente nesses dias, trazendo também para esse contexto da família. Nós estamos vivendo esse tempo de quarentena, né? Então está todo mundo fechado, está todo mundo isolado uns dos outros. Estamos privados de nos reunir presencialmente. Não sei vocês, mas a gente aqui está com muita saudade de reunir como igreja, de adorar o Senhor junto, de cantar o Senhor junto, de ouvir a palavra, de rever os irmãos, né? Isso faz parte da vida cristã. E é interessante como que muitas pessoas deixam de congregar e colocam um monte de desculpas para não se reunir. E aí agora, nesse tempo que a gente está isolado, que a gente realmente não pode estar juntos assim, né, em grupos, a gente vê como que faz falta a reunião da igreja. São dias de isolamento social, então nós estamos afastados das pessoas, e até quando a gente está no mercado, quando a gente está na rua, encontra um amigo, encontra um parente, encontra um irmão da igreja, né, a gente cumprimenta com o cotovelo, a gente não pode ter aquele contato caloroso que o brasileiro tanto gosta. Então isso significa que nós estamos mais sozinhos, né, mais isolados, mais separados uns dos outros. E muita gente tem sofrido com solidão, né? Então, antes de tudo parar, a sociedade já estava enfrentando esse problema. Só que agora parece que isso está mais agravado, né? Angústia, preocupação, depressão, muita gente sofrendo com essa realidade de isolamento, de não poder sair de casa. O noticiário hoje não dá muito foco nisso, mas a gente sabe, a gente ouve de casos de pessoas que estão passando por muitas dificuldades. Eu sou professor, trabalho numa escola dando aula no ensino médio, e a gente observa isso mais de perto, essa realidade das famílias. Então, o relatório que muitas vezes nos chega dos nossos alunos é sofrimento, é isolamento, é crise, angústia, porque eles não podem sair de casa. E eu poderia mencionar aqui problemas de ordem econômica, os problemas políticos que o nosso país atravessa. Desse cenário tão difícil, tão tenebroso, né, tão cheio de incertezas, Deus está nos dando uma oportunidade. Hoje nós podemos aproveitar esse tempo de solidão, esse tempo de isolamento social e transformar isso em um tempo de solitude. Não sei se vocês perceberam, eu usei duas palavras, solidão e solitude. Solidão está mais associada a algo negativo, pessoas solitárias, né? Pessoas que estão sozinhas e elas não têm em quem se apoiar. A solitude é um tipo de solidão diferente. A solitude é você estar se separando de tudo, se reservando de tudo, mas de uma maneira intencional. Você está isolado porque você está em busca de algo. E normalmente na solitude você está em busca de plenitude, você está em busca de algo que o complete. E a gente tem observado nesse tempo uma oportunidade para a igreja. Deixar a solidão, não olhar para esse tempo como um aspecto negativo, mas olhar de uma maneira saudável. Deus está nos permitindo separar tempo de qualidade para Ele, individualmente e como família. Deus está nos dando essa oportunidade de estarmos juntos com Ele, individualmente e em família. A geração atual está muito conectada, ela está o tempo todo conectada. Repare, os jovens estão o tempo todo com fone no ouvido. Não tem espaço para o silêncio, não tem espaço para a contemplação. Estar ocupado nos nossos dias hoje é status, né? Quando a gente liga, entra em contato com alguém, você pode falar agora, você não está ocupado, não? Porque estar ocupado é um status. Estar ocupado hoje é a regra. Se você não está ocupado, você está à toa, né? É como se a gente não pudesse parar um tempo para estar ali dedicado a uma outra atividade que não as ocupações de trabalho e estudos e essas coisas. Vamos olhar o exemplo de Jesus sobre isso. Antes de começar o ministério, Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Ele foi para o deserto para ser tentado. Então ele foi reservado, ele foi sozinho. Antes de escolher os 12 discípulos, os 12 apóstolos, Jesus se retirou para um monte e passou uma noite inteira sozinho orando. Isso está lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 12.
Quando recebeu a notícia de que João Batista tinha morrido, Jesus pegou um barco e se retirou em particular. Isso está lá em Mateus 14, versículo 13. Depois do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Isso está lá em Mateus 14, versículo 23. Enquanto se preparava para a cruz, Jesus se refugiou no jardim do Getsemane. Isso está lá em Mateus 26, a partir ali do versículo 36. E ali os discípulos foram com ele, ele separou Pedro, Tiago e João para estarem com ele, só que eles dormiram. E Jesus ficou sozinho no Getsemane. Então a vida de Jesus, e eu poderia citar outras passagens, nos ensina a importância de nos retirarmos e estarmos a sós com Deus, para aguçarmos a nossa visão, os nossos ouvidos espirituais, para fazermos as escolhas certas, como Jesus na hora de escolher os 12, para guardarmos o coração depois de uma grande realização. Isso aconteceu, Jesus multiplicou pães, peixes, e ele se separou para orar, né? E depois de uma grande vitória, depois de uma grande atividade, muitas vezes nós deixamos de lado esse tempo com Deus, e nós precisamos nos dedicar ali para guardar o nosso coração. Você vê que Jesus ele se separa e se isola, ele fica só para chorar e lamentar a perda de João Batista. E nós também podemos e devemos fazer isso, chorar e lamentar, chorar com os que choram, em momentos onde nos falta a resposta, para estarmos mais preparados e mais fortalecidos. Nesse tempo de quarentena, Deus quer ampliar a nossa capacidade de ver e de ouvir. Ele quer nos alinhar para esse tempo. Eu quero agora citar um texto em particular sobre isso. João, capítulo 5, versículo 19. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo que ele faz, tudo que o Pai faz, o Filho o faz também. E ele diz também em João 5, versículo 30, não posso fazer coisa alguma por mim mesmo, conforme eu ouço, assim eu julgo. E o meu julgamento é justo, porque eu não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então a gente observa nessa passagem de João 5, 19 e também o versículo 30, que Jesus ele não fazia nada se ele não visse o Pai dele fazer e se ele não escutasse do Pai as palavras e o julgamento correto diante das circunstâncias. Assim também nós. E Deus está nos dando uma oportunidade como igreja para pararmos tudo, para estarmos isolados das coisas e não olharmos essas coisas como algo negativo em si. Obviamente nós não podemos estar juntos, isso é ruim, mas aproveita isso, e acho que Deus está nos inclinando para isso. Aproveita, igreja, para se separar com Deus em casa, individualmente, para aprender e recalibrar o olhar espiritual, os ouvidos espirituais, para recalibrar as direções para esse tempo, o que Deus está comunicando nesse tempo. Algumas questões ainda sobre a quarentena. Esse tempo de isolamento, muitos estão tendo que lidar com o eu. E quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, quando nós paramos para ter o nosso tempo de leitura da Bíblia e oração, muitos de nós encontram-se primeiro, antes de se encontrarem com Deus, encontram-se com o seu eu. Suas preocupações, suas dores, seus problemas, suas dúvidas. Muita gente não gosta de se separar para orar, para parar tudo, silenciar tudo para orar, porque nesse momento se encontra com o seu eu, se encontra com as suas dores. Muitos se sentem indignos de estarem diante de Deus por causa de pecados. Mas eu quero trazer uma palavra para você: insista e persevere na oração. Se você cometeu um pecado, se arrependa. Romanos 8, versículo 1 diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se arrependa dos seus pecados, mas não deixe de orar. Se tem preocupações, lance sobre ele a sua ansiedade. Não é isso que diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5? Ele tem cuidado de vós. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não fique preocupado com comer, com beber, com vestir. Busque o Senhor, busque o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6, 33. Se você tem sofrido dores e aflições na sua alma, busque refúgio no esconderijo do Altíssimo.
e descanse à sombra do Onipotente, como diz lá no Salmo 91. Medite nas verdades que a Bíblia diz a seu respeito e descanse nisso. A Bíblia fala que o Senhor é a nossa rocha. Vamos descansar nisso. A Bíblia fala que o Senhor tem cuidado de nós. Vamos acalmar o nosso coração nisso. Vamos gastar tempo com isso. Vamos parar um pouco, desligar um pouco a nossa televisão, desligar um pouco as nossas redes sociais, desligar um pouco esse barulho externo, dessa agitação do mundo. O mundo está preocupado, o mundo está perdido, o mundo não sabe o que fazer. E a igreja? E os filhos de Deus? Vamos acalmar, vamos aquietar, vamos estar diante da face do Senhor. Outro ponto, nesse tempo de quarentena, muitos estão tendo que lidar com a família. E aí já não é mais o eu, mas a família. Porque há um tempo atrás as crianças iam para a escola, os pais estavam trabalhando. Agora não, as crianças estão em casa. Os pais muitas vezes não têm que sair ou não podem sair. E agora tem o dever de casa das crianças, tem a aula das crianças. Então isso está sendo um momento difícil para muitos pais. Maridos e esposas agora têm mais tempo para estar juntos. E aquelas questões mal resolvidas que a gente vai deixando para depois... eu estou saindo para trabalhar, estou saindo para resolver isso, resolver aquilo, a gente vai deixando para depois. Pois é, agora a gente tem mais tempo e Deus está nos dando uma oportunidade para resolver as coisas. A correria do dia a dia, de trabalho, de casa, de estudo, de igreja e também as reuniões dos grupos caseiros, reuniões do culto, dos ensaios, essa agitação toda que cerca um cristão, muitas vezes camuflava essas pendências dentro de casa. Eu tenho uma boa notícia para você. É hora de resolver. É hora de ter aquela boa conversa. É hora de sentar com os filhos e poder compartilhar da palavra de Deus e poder colocar as coisas em ordem. Tratar aquelas questões mais delicadas. Isso dentro de casa, obviamente. Você não vai trazer seus parentes e outros, né? Ainda não podemos fazer isso, mas é um tempo de a gente estar cultivando o ambiente da nossa casa, cultivar o nosso lar, cuidar dos nossos filhos ou netos, as pessoas com quem a gente convive, porque quando a gente estiver saindo desse tempo de isolamento, quando a gente puder estar na casa dos outros, nós teremos respostas. Existe um salmo muito importante sobre isso, que é o Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem um autor chamado Bonhoeffer, ele tem um livro chamado Vida em Comunhão. Ele diz assim: nós silenciamos antes de ouvir a palavra de Deus, porque os nossos pensamentos já estão voltados para ela. Nós silenciamos depois de ouvir a palavra, porque ela continua falando e vivendo e tomando forma e morada em nós. Nós silenciamos no início do dia, na primeira hora do dia, porque queremos que Deus tenha a primeira palavra. E nós silenciamos antes de dormir, antes de nos recolher, porque também a última palavra do dia pertence a Deus. Nesse tempo de quarentena, Deus está falando com a gente como igreja. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Desfrutem desse tempo. Não desperdicem com entretenimento, com filme. Não desperdice vendo o noticiário e enchendo a sua cabeça das más notícias que são propagadas todos os dias. Isso não significa ficar alienado daquilo que está acontecendo, mas significa alinhar o coração àquilo que é importante. Igreja, Deus está nos dando a oportunidade para alinhar o coração individualmente e também como família. Da gente superar e romper o nosso eu, as angústias, as preocupações da nossa alma, de resolver as questões dentro de casa, alinhar as coisas, pacificar as coisas. Deus está nos dando a oportunidade para trabalharmos a nossa família, estruturarmos a nossa família. Não sabemos o que fazer com os nossos filhos, não sabemos como resolver determinadas questões, marido e mulher, não sabemos o que vai ser das nossas finanças, nós não sabemos o que vai ser do Brasil, do mundo depois dessa pandemia. A Bíblia tem uma resposta: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está no trono, Deus ainda é soberano e Ele está cuidando de nós. Vamos aquietar nossa alma,
Vamos guardar o nosso coração, vamos separar tempo de qualidade com Deus, individualmente, em família, abrir as escrituras, desligar a TV, desligar as redes sociais, abrir a palavra de Deus em família, cultivar isso, trazer essa palavra em família. Isso vai trazer muitos benefícios, isso vai estruturar quem somos, isso vai estruturar quem você é, porque quando as portas se abrirem, quando as pessoas puderem sair para as ruas novamente com liberdade, nós vamos encontrar um mar de pessoas angustiadas, mais preocupadas, mais deprimidas, e nós podemos ser uma resposta, nós podemos ser a segurança, o ponto de apoio. Nós temos uma boa notícia, o Evangelho, e nós podemos proclamar essa boa notícia para essas pessoas. Mas nesse tempo, Deus está nos estruturando. Nesse tempo, Deus está nos dando uma oportunidade de cuidarmos de nós mesmos, de cuidarmos da nossa família. Então, eu quero te abençoar com essa palavra e oro ao Senhor para que a sua vida seja impactada, para que seu coração se discipline nesse caminho, para que a sua família seja estruturada no caminho, na lei, na alegria de estar em comunhão, e quando a gente puder estar junto de novo como igreja, quando a gente puder estar no domingo, de manhã, de noite, adorando ao Senhor juntos, seja um tempo de alegria, seja um tempo de refrigério, e eu diria mais, seja um tempo de estarmos juntos para compartilhar das boas palavras que o Senhor, o bom depósito que o Senhor fez na nossa vida nesse tempo de quarentena em que nós não podíamos estar juntos. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a família dos irmãos e que Deus nos guarde, proteja e fale ao nosso coração. Guarda isso, aquietai-vos e sabei. Conforme o Pai fala, eu faço. Conforme eu vejo o Pai fazer, eu me movimento. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede nesta manhã. Estamos encerrando o mês da família. Um mês abençoadíssimo, irmãos. Muitas bênçãos recebemos do Senhor através das mensagens, dos estudos. Deus falou profundamente aos nossos corações, às nossas vidas. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. E, com certeza, nós encerraremos no culto da noite com um tema também muito interessante, que eu gostaria que os irmãos reunissem as famílias. Quem estiver na sua casa, você convide para que participe do culto da noite, né? Com certeza, essas pessoas, esses parentes, serão abençoados pelo Senhor, com certeza. Vamos orar ao nosso Deus e logo em seguida nós vamos falar sobre o tema Paz em sua casa, baseado em Lucas capítulo 10, de 1 a 6. Oremos. Ó Deus, nós estamos imensamente gratos a Ti pela oportunidade desta manhã. Louvamos a Ti, Senhor, pela primeira igreja batista em Fazendinha. Louvamos a Ti, Senhor, porque estamos vivendo novos tempos. Com certeza, uma experiência muito diferente daquelas que estamos acostumados no nosso mês a mês. Mas louvamos a Deus, Senhor, porque esta igreja tem sido uma igreja operosa, cooperante com o reino do Senhor. Nós louvamos a Ti, Senhor, porque estamos num bairro que pessoas que necessitam da mensagem de Cristo Jesus. É a oração que fazemos ao Pai, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Abra então a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versos de 1 a 6, e o pastor vai fazendo a leitura à medida que formos desenvolvendo o tema desta manhã. Como podemos estabelecer paz em nossa casa? Você já pensou nisso? Como estabelecer paz em nossa casa? Como estabelecer paz na igreja? Se temos paz em casa, teremos, consequentemente, paz na igreja. Então, se estamos com o Senhor, com certeza estamos em paz. O hino de número 347 do cantor cristão, ele tem uma mensagem muito interessante. Se teu coração
estiverem em paz, bem contentes, alegres, sempre se acharão. Então, irmãos, este hino nos leva a pensar de que nós precisamos estar com o nosso coração em paz. A nossa vida precisa estar em paz. A nossa igreja precisa estar em paz. A nossa família precisa estar em paz. E aí o hino completa, bem contente e alegre, sempre acharão. Então, se estamos alegres, se estamos contentes, é porque realmente estamos com o nosso coração em paz. Eu gostaria de pensar também com os irmãos que nós precisamos assumir alguns riscos. O verso 1 e 2 do texto diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72, enviou-lhes adiante de si, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Em tudo na vida, nós temos que correr algum risco, quer no trabalho, quer na igreja, quer na família. Hoje, corremos muitos riscos ao andar pelas ruas, especialmente porque estamos em função da pandemia no Brasil. Então, não podemos fugir disso. Temos que andar nas ruas, preocupados, ir ao mercado, atender uma necessidade nossa pessoal, ir ao banco, mas com certeza nós estamos correndo um sério risco e nós vamos orar a Deus para que não aconteça conosco. Então afirma o texto que o Senhor designou outros 72 para todas as cidades e lugares, que Ele mesmo designou, correndo por sua conta todos os riscos. Vale a pena voltar ao verso 2? E disse-lhes: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então vejam, os irmãos, o risco naquele momento que o Senhor correu exatamente em função do número de trabalhadores que deveriam ser enviados. Mas a Bíblia nos ensina que são realmente poucos os trabalhadores ou aqueles que fazem a colheita, pois o Senhor é que mande trabalhadores para a sua colheita. Então quem manda, quem faz a designação para a grande colheita, com certeza é o nosso Deus. Em segundo aspecto que nós precisamos pensar, é justamente precisamos firmar o nosso foco. Veja o verso 4 e o verso de número 5. Não leveis sacolas, nem bolsa de viagem, nem sandálias, e a ninguém cumprimenteis pelo caminho. E em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Então, não podemos perder o foco naquilo que Jesus nos confiou. Isto acontece em todos os segmentos da nossa vida. Não podemos perder o foco. Precisamos firmar o foco. Aonde queremos alcançar? O que nós precisamos alcançar? O que nós precisamos receber de Deus para colocar em prática? Não podemos, então, perder a visão no tripé: Deus, família e igreja. Então, Deus tem a lei para nos dar do que nós estamos esperando. Talvez nós queremos muito em algum momento, mas Deus quer dar aquele pouco que nós precisamos na hora certa e no momento certo. Temos então que cumprir a nossa missão. Não podemos perder o foco no que Deus preparou para nós. Há muitos irmãos que perderam o seu foco. Perderam o foco na igreja, não tem propósito firmado com o Senhor, não consegue se colocar diante do Senhor. E eu gostaria de lhe chamar a atenção que nós, em nenhum momento, podemos, então, perder o foco. Deus, então, tem uma missão para nós. Precisamos, então,
neste ano de 2020, apesar da pandemia, nós vamos entender que nós precisamos aumentar a nossa visão. Veja o que Abacuque 2, verso 3 diz assim: Então o Senhor me respondeu, escreve a visão. A visão, qual a visão que nós temos para este ano de 2020? Quero dizer aos irmãos que aquilo que nós sonhamos o ano passado deverão ser concretizados ainda este ano. Eu tenho sonhos, meus irmãos, para a igreja, porque Deus colocou no meu coração e eu quero levar a igreja para que a igreja possa trabalhar nessa direção. Por exemplo, o nosso projeto Vida 2020. Não perdi a visão, irmãos, não perdi o foco. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra e nós teremos profissionais qualificados para atender às necessidades não só da igreja, como também do nosso bairro. Então, irmãos, nós vamos entender que tudo que viermos a fazer na vida, não podemos então perder o foco. Temos que ter metas. Quando e onde queremos chegar e de que maneira. Então eu quero pensar com os irmãos exatamente nesta direção. Mas eu posso pensar também com os irmãos o verso de número 6. Aliás, o verso de número 5 eu quero retomar. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. E nela, se nela houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para nós. Então, o verso de número 5, em qualquer lugar que entrardes, dizei, a paz esteja nesta casa. Qual seria a nossa reação se alguém chegasse em nossa casa, de repente, e citasse essa frase? A frase seria exatamente esta: a paz esteja nesta casa. Qual seria, meus irmãos, a nossa reação? Quando recebemos alguém de outra igreja em nossa igreja, quando recebemos outras pessoas, algumas pessoas até delas cumprimentam. A paz do Senhor, a paz, irmãos. Então, a paz que nós temos dado está no nosso coração e exatamente direcionada à luz daquilo que o Senhor está nos ensinando nesta manhã. Então, o verso 6 especifica, precisa ter na casa um filho de paz. Então, na nossa casa, ao pé da letra, aquilo que nós estamos estudando nesta manhã, nós temos a certeza de que alguém passará para nós um momento de paz, um momento de tranquilidade, um momento de esperança. Será um dos conselheiros, quem sabe um mentor da casa, em nos ajudar a nos orientar para que nós venhamos então manter a paz. Então a nossa paz, a vossa paz, repousará sobre ele. Caso contrário, voltará para vós. Então, vou pensar, haja paz em sua casa, haja paz neste bairro, haja paz nesta cidade. Nós queremos famílias, meus irmãos, em paz. Nós queremos pregar a paz. Nós queremos dizer a todos que Jesus é a verdadeira paz. Os filhos de Deus precisam, então, ter paz. Esta é a nossa oração e que Deus nos abençoe nesta manhã. É a nossa oração. Amém. Eu quero deixar esse vídeo para você que está passando um momento difícil ou que perdeu alguém. Sabe, em Isaías 6, a palavra do Senhor diz que Isaías tinha perdido alguém muito importante para ele. Mas ele vai para a presença do Senhor, ele corre para a presença de Deus. E ali ele tem uma visão diferente. Algo novo acontece, ele vê a glória do Senhor, ele vê o trono do Senhor. A presença de Deus enche a vida dele e traz consolo e esperança. Eu quero que essa canção seja uma canção que traga consolo para a sua vida.
mais entre nós. Mas eu não adormeci com minha dor. Corri para a presença do Criador. Vejo o Senhor alto e exaltado, assentado em seu trono. Sua presença consola o meu coração, Ele é o meu dono. Vejo o Senhor alto e exaltado, assentado em seu trono. Quero ser lembrado como alguém que andou com Deus. Esse é o meu legado. Nem a vida, nem a morte, a situação mais forte poderão me separar do amor de Deus. Se para o céu, se para o mar, se para longe eu caminhar, até ali a mão de Deus me guiará. Vejo o Senhor alto e exaltado, assentado em seu trono. Sua presença consola o meu coração, Ele é o meu dono. Vejo o Senhor alto e exaltado, assentado em seu trono. Quero ser lembrado como alguém que andou com Deus. Esse é o meu legado. Vejo o Senhor. Minha família está firmada na rocha. Nenhum vento, tempestade há de derrubar. Quem dirige a minha casa é o meu Deus provedor. Juntos vamos sempre te adorar. Minha família está firmada na rocha. Nenhum vento, tempestade há de derrubar. Quem dirige a minha casa é o meu Deus provedor. Juntos vamos sempre te adorar. Mês da Família 2020. Famílias Fortes. Igreja Forte.